camaradas, como está você nessa manhã? Aqui pelo menos em Foz do Iguaçu um pouquinho frio, são 10 horas e 3 minutos. Estamos na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicador Iguaçu. Meu nome é André Chataloff e aqui representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, nós vamos começar o nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida está sempre com vocês todos os sábados, das 10 às 11 horas, trazendo sempre aqui pessoas para a gente entrevistar, né, para aprofundar as ideias e discutir sobre a programação existencial que nós simplificamos e chamamos de ProEx, Programação Existencial, é o projeto de vida e nós vamos falar sobre esse assunto o tempo inteiro. Agora, por que nós falamos isso? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a ideia principal deste programa? A ideia principal é o seguinte: nós, através de vivências pessoais, experiências dos colegas, a gente admite uma realidade que para nós é indiscutível, mas você não deve acreditar em nada, você deve ter as suas experiências pessoais. Mas aqui você vai escutar uma opinião desses colegas, uma opinião diferenciada, pelo qual a gente admite o quê? A gente admite que essa vida humana não é única, nós temos uma série de vidas humanas e dentro desse processo é um aprendizado, é um caminho de evolução, de aprender a cada vez mais, ser mais autossuficiente, ser mais assistencial, ou seja, existe um caminho evolutivo e dentro desse processo a gente admite por quê? Porque muitos de nós já teve o chamado fenômeno da retrocognição ou rememoração de algumas vivências, lembranças de existências passadas, e com isso a gente admite e começa a visualizar de que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Temos uma sequência de vidas, uma sequência então que a gente pode melhorar e quando mais lúcido, a gente consegue, já que nós não somos consciências que morrem de verdade, quem morre, quem é descartado é o corpo físico, biológico, que tem as suas limitações, mas muita utilidade para a nossa evolução. Então, depois de uma vida humana como essa, a gente tem um momento de balanço, um momento de reflexão do que aconteceu e pode ali planejar a próxima existência. E com isso, quando nós nascemos de novo, a gente às vezes já tem ideias do que fazer, coisas pré-planejadas, metas evolutivas, coisas para serem alcançadas. Você aí em casa, você que está escutando, você lembra de alguma meta lá na infância? Lembre-se que tem crianças que têm ideias inatas. O que são ideias inatas? São aquelas em que ela já começa a falar de coisas, de conhecimentos, tem talentos muitas vezes. Exemplo, aquelas crianças prodígio que são boas em xadrez, são boas em matemática, são boas às vezes, em tocar piano. Coisas que demoram anos de aperfeiçoamento, aquela criança tem um processo prodígio, né? Aí você fala, poxa, uma criança ganhando de um cara experiente em xadrez. Poxa, de onde que veio aquele conhecimento? É superdotada? Até certo ponto é superdotada, mas ela desenvolveu aquilo quando? Ela aprendeu aonde? Então, basicamente, com base nisso, a gente fundamenta, a gente vê que faz muito sentido essa ideia das múltiplas existências. E se a gente lá na infância já tinha alguma ideia do que ia fazer na vida, muitas vezes a gente falou isso para os nossos pais. Fala assim, mãe, olha, eu quero ajudar o planeta, eu quero tornar as pessoas mais saudáveis, mais felizes, eu quero ajudar a evolução, eu quero melhorar a sociedade, eu quero melhorar o modo de vida. Ou seja, às vezes aquelas ideias inatas lá na infância, elas já meio que nutrem aquela ideia da programação existencial ou projeto de vida que viria a ter. Só que muitas vezes a gente passa pela adolescência, a gente acaba esquecendo, e o objetivo aqui é trazer esse assunto em voga, é trazer esse assunto para debate. Sempre no começo do nosso programa, a gente traz uma pergunta para vocês responderem a gente responder lá no final. A pergunta de hoje tem a ver com
Morex tem a ver com moratória existencial. O que é uma moratória? Se eu falar com relação ao processo financeiro, moratória é ter um prazo a mais, é ter um tempo a mais para fazer, no caso da moratória financeira, para eu chegar e cumprir, ou ter ali, honrar meus compromissos, etc. Essa moratória existencial, ela pode acontecer na vida humana. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que ganham um tempo a mais? Tem muita gente que fala: ah, não, as pessoas morrem na hora certa. Nem sempre. A gente percebe que tem pessoas que já poderiam cumprir com a sua vida humana, mas elas têm mais tempo porque estão com saúde, estão com inteligência, ou seja, podem realizar mais tarefas e acabam tendo novos desafios e cumprindo coisas extra, que aquilo não foi programado na vida humana. Então, essa ideia de moratória, ela pode ser principalmente determinada por quem, né? Então, quem que ajuda a fazer essa moratória existencial? Então, essa é a pergunta que nós estamos deixando no ar, vamos responder no final. Bem, sempre no início nós trazemos o Caio Polizel, que é um autor. Ele já fez um livro sobre autogestão existencial. E o que que acontece? Esse livro de autogestão, ele ajuda você a colocar sua vida no eixo, desde as finanças, mas outras áreas importantes da vida. Por exemplo, a área da assistência. Você faz assistência? O que que você pensou em assistência, algo para os outros nessa semana? É uma das ideias que são trabalhadas nesse livro. O Caio toda semana ele vem aqui e nos dá uma dica gratuita. Aproveite essa dica. Então vamos a ela e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre propósito no trabalho. Este tema me chamou a atenção enquanto li a revista Harvard Business Review Brasil, na reportagem Funcionários Engajados, de janeiro deste ano, 2020. Fica aqui a dica, vale a leitura. O destaque da reportagem é o seguinte: menos de 20% dos empregados no mundo têm a sensação de propósito no trabalho. E ressaltam ainda que o número não mudou em mais de 30 anos. Vejam um exemplo deles, e legal pensar nisso em tempos de pandemia. 2 enfermeiros, mesma função, diferentes hospitais, um se destaca pela excelência no atendimento aos pacientes e o outro não. Por quê? Em entrevista com um deles, os pesquisadores relatam que o enfermeiro contou que está super empolgado na função, cujo objetivo é ajudar a melhorar a saúde das pessoas. Enquanto, na entrevista com o outro, este relata que iniciou sua carreira de enfermagem com muita paixão e queria ajudar os pacientes, mas que agora está cansado, esgotado e pensando em desistir. E isso, lembre-se, era antes do Covid-19. O certo é que ambos enfrentam terríveis pressões no trabalho todos os dias. A profissão é inerentemente estressante, o sistema está sempre sob tensão, a papelada é interminável, a carga emocional de cuidar de pacientes em estado grave é pesada. Mas por quê? Para um deles, o estresse representa um grande peso e, ao seguir diariamente seu caminho para o hospital, percebe-se que simplesmente vai levando, sobrevivendo à sua experiência profissional, tentando manter tudo sob controle. Enquanto para o outro, a sensação é diferente. Alguma coisa em seu trabalho o puxa para cima, não para baixo. Está completamente envolvido e o resultado se reflete na saúde de seus pacientes. Perceba que este exemplo pode servir para você. Independente da profissão, vale então refletir sobre o seu caso. Você encontra-se motivado ou desmotivado com a sua profissão? Para os autores da pesquisa, que foi ampla e está bem detalhada na reportagem, a grande diferença entre os dois profissionais chama-se engajamento, ou também envolvimento. Segundo eles, em uma pesquisa americana do ano passado, 2019, verificou-se que em nível global, a grande maioria dos profissionais não está completamente envolvido com o seu trabalho, sendo que 84% dos funcionários simplesmente vão trabalhar, com pouco engajamento. E apenas 16% estão completamente engajados.
A pesquisa ajudou a perceber que certas atitudes ajudam a prever a produtividade dos funcionários e que empresas, gestores e empregados podem agir para melhorar ou mudar essas atitudes. E estas atitudes relacionam-se a alguns temas importantes. São eles: sentido de propósito, clareza do que é valioso ou importante, segurança psicológica e confiança no futuro. Os pesquisadores destacaram que quando encontram esses 4 traços numa pessoa, equipe ou empresa, é bem claro que lá existirá pessoas ou equipes envolvidas e engajadas, sendo que esse envolvimento promove a produtividade, a inovação, a retenção e muito mais. Na pesquisa ainda, os autores destacaram que quando os profissionais atuam em equipe, o engajamento mais que dobra. Perceba na seguinte frase: os funcionários mais engajados trabalham juntos de maneira que as empresas nem imaginam. Mas isto é assunto para outro momento autogestão. E você, possui sentido de propósito, clareza do que é valioso ou importante, segurança psicológica e confiança no futuro? Você se percebe engajado, envolvido e motivado com o seu trabalho? Se a resposta for não para a maioria das perguntas anteriores, o que fará você para mudar essa condição? Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe, basta teclar Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Um grande abraço e até mais! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí do Caio? Sempre muito bacana as ideias, né, de autogestão. Vamos para um rápido intervalo comercial e quando voltarmos estaremos já com a entrevistada de hoje. Vamos lá. Voltamos, como você está? Esse dia de manhã, olha, a melhor coisa é escutar aqui a programação da RCI, né? Você fique ligado. Nós estamos aqui agora com a Mariane Jacob. E tudo bem, Mariane? Como que vai? Tudo bem, e você? Tudo certo. Seja bem-vinda, né, no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço aí o convite de vocês para falar um pouquinho do tema. Tá, já vamos falar o tema. O tema é o estudo de biografias e a ProEx, a Programação Existencial, que é o projeto de vida. Vou primeiramente apresentá-la, né? Então, a Mariane é Kazak Marek, é isso? Kazmarek. Kazak Marek Jacob. Kazmarek. Então, é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Gestão Empresarial e Docência do Ensino Superior. Está cursando MBA em Liderança Inovadora, é brasileira, natural de Curitiba, mora em Curitiba, né, é voluntária da Consologia desde 2005, é docente também nesta área desde 2008, é bancária e atualmente é voluntária da Associação Internacional da Programação Existencial, que é a Apex, inclusive que patrocina que dá apoio a este trabalho aqui. Mas, Mariane, me diga uma coisa, como surgiu o seu interesse de estudar biografias? Então, o interesse começou em 2015. Eu estava na livraria com uma amiga minha, que também é voluntária da Conscienciologia, e eu estava assim, poxa vida, eu vejo o pessoal estudando biografias e tendo, assim, já aprofundando no estudo, e eu não tinha ninguém para estudar, né? Então, fiquei com aquilo ali na cabeça enquanto estava na livraria. E, no meio disso, um livro me chamou a atenção. A gente estava olhando os livros, né? Uma capa de um livro me chamou a atenção. Na verdade, a lombada, né, do livro chamou a atenção, que tem o rosto aqui até de uma pintura dessa personalidade histórica. E a partir daí que começou tudo, né? Eu fiquei interessada no livro. No dia, eu não comprei o livro, até me arrependi depois, porque era a única livraria que tinha o livro, então foi um desespero. Depois que eu pensei, nossa, eu preciso, né, estudar essa personalidade. Mas, enfim, a partir daí eu comecei a ir atrás de mais livros, ver oportunidade também. Na época, estava tendo uma chamada de trabalhos para o Congresso de Empreendedorismo Evolutivo do IIPC,
né? E eu tinha visto que algumas pessoas já tinham publicado sobre personalidades históricas dentro desse tema de empreendedorismo, né? E a história dessa personalidade, que é o Eufrásia Teixeira Leite, é muito interessante, né? Só para contextualizar um pouco, né? Ela foi uma financista e filantropa brasileira, isso no século XIX. Então, ela é considerada a primeira brasileira a investir na Bolsa de Valores, isso lá na segunda metade do século XIX, onde as mulheres, assim, eram mães e esposas, a sua grande maioria, né? Mulheres que gerenciavam negócios e que investiam em bolsa de valores eram raríssimas, né? Até eu me surpreendi quando, né, eu comecei a ler e estudar a história da Eufrásia. E a partir disso eu pensei, nossa, que coisa bacana para a gente poder colocar num artigo, né? E tinha abertura, estava aberta, né, a chamada de trabalhos aí do Congresso, e eu submeti o artigo e foi aprovado para apresentar, né? Eu apresentei nesse Congresso. Foi em novembro de 2016. Então, essa foi a primeira experiência, assim, com essa personalidade histórica. Então, aí tem uma longa história, né? Não sei se a gente possa continuar aí contando que a coisa vai se embora, Sim. né? Eu, Assim, eu, eu queria saber de ti o seguinte, né? É que a gente escuta poucas pessoas assim no dia a dia, na televisão, né? A gente escuta pouca gente comentando sobre as biografias. E para uma pessoa que é leiga, que nunca leu uma biografia, nunca nem pensou nessa possibilidade, como que você vê o senso de utilidade, né? Para que me ajudaria eu ir lá estudar a biografia, a vida de uma pessoa, né? E o que que ela fez, etc. olha, eu vejo que é muita questão também de você sair de si, das suas coisas, e ver o exemplo do outro. Até interessante esse tema de biografias, eu lembrei muito do balanço existencial, né, da PEC, que de uma certa forma tem essa relação, né? No balanço a gente tem várias apresentações de pessoas que elas vêm apresentar a sua história de vida, né? Como é que elas estão, o que elas fizeram de importante, de mudanças, de reciclagem de vida, de virada. E da mesma forma, estudo de biografias tem esse impacto na gente, né? Ao invés de você estar ouvindo uma pessoa numa apresentação, você está lendo sobre a história de vida dela, e aquilo ali, de alguma forma, pode mexer com você até o ponto de você mesma resolver fazer algumas mudanças de vida, ou pensar de forma diferente, ou abrir, assim, a sua visão. Porque tem tantas histórias por aí escondidas que a gente não conhece, ou que são pouco divulgadas, e que é surpreendente, né? Então, por exemplo, na história da própria Eufrásia, né? A primeira mulher brasileira a investir na Bolsa de Valores no século XIX. Eu, como sou da área financeira, eu fiquei, assim, mais impactada ainda. Como, quando, por quê? Como é que eu não conheço essa história? Como é que nunca foi falado em lugar algum? Né? E a partir disso eu comecei a pensar, poxa, se é aquela pessoa naquela época, né, século XIX, com uma série de amarras sociais que a gente tinha na época, conseguiu fazer tudo o que ela fez, o que eu posso fazer nessa minha vida, nesse século XXI? Né? O que eu faço esse comparativo, né? Que rotina que essa pessoa tinha, que traço positivo que a impulsionou a fazer tudo que ela fez na vida dela, o que ela teve que superar, e faço essa relação com a minha própria vida mesmo e existência, né? Então, acho que isso é um primordial aí que a pessoa, lendo, estudando biografias, pode ter aí de vantagens de aprendizado. Sim, é bem interessante. Até eu queria dar uma dica, né, para o nosso ouvinte. Você sabe, Mariane, que dia 8 de agosto até dia 16 de agosto, que é praticamente uma semaninha aí, nós teremos um evento bem interessante que vai ser tudo online pela plataforma Zoom, que é a oitava semana de Paradireitologia e é o 12º Fórum de Paradireitologia. Então a gente sabe, né, que esse pessoal, eles estudam a questão do direito de uma maneira mais abrangente, que tem a ver, por exemplo, qual que é o nosso... o que a gente deve fazer, o que a gente tem como direito, né? Então tem a ver com para-deveres e tem a ver com para-direito. E eles têm um curso que eles vão estudar sobre Holocarma das Nações.
E o que que acontece? Karma é aquela relação de causa e efeito, né? Ou seja, eu faço uma coisa, eu recebo. Se eu faço uma coisa positiva, vem uma onda positiva. Se eu faço algo negativo ao outro, vem uma onda negativa do outro. Essa lei do karma, ele é muito estudado no Oriente. Agora, quando a gente chama de holokarma, quer dizer, é o conjunto de todos os karmas. Isso vai ser explicado melhor nesse curso, né? Só que aí está sendo focado das nações. E o que que falaram, né, para mim, né? Conversaram que lá neste curso vão apresentar muitas biografias. Ou seja, vão falar de certas personalidades, coisas que algumas pessoas fizeram e aquilo de alguma maneira afetou o karma, o holokarma de algumas nações. Você já parou para pensar nisso, Mari? Ou seja, o efeito que a gente pode ter, né? Ou seja, das nossas ações num país, às vezes no mundo, né? A gente, vamos pensar, Sim. tem pessoas aí que desenvolvem, que nem o Fleming, que se a gente pegar a biografia dele e estudar sobre a busca de de desenvolver as vacinas, isso daí é algo muito forte, né, do ponto de vista de evolução. Eu acho que é por aí, Uhum. você acaba se inspirando nessas biografias, seria por aí, Mari? Sim, até uma sincronicidade isso que você está falando. Eu apresentei sobre a eufrásia no Fórum do Paradireito também. Foi em 2017, né? Eu estou no grupo Antologia Biografológica, então eu já apresentei a eufrásia no fórum, né? E eu estou no grupo que está estudando várias biografias aí, que faz essa apresentação no Fórum do Paradireito, né? Então, eu sei bem porque eu também já estive apresentando, assim, Ah, bem você bacana. já esteve envolvido com essa turma, então. Tô. Então, eu falei que a história é comprida desde 2015, né? Eu tô vendo o que dá para a gente ir passando aí para vocês, mas foi interessante. Eu tinha apresentado o artigo da eufrásia em 2016, no congresso do IPC, e a mesma amiga que foi comigo na livraria, né, ela comentou, olha, tem um pessoal aqui do Paradireito, né, essa minha amiga é voluntária da Juriscons, e tem um pessoal aqui do Colégio Invisível estudando biografias, né, fale aqui porque pode ser interessante aí para você, né. Para quem não sabe, né, Mariana, só para a gente contextualizar, a Juriscons é uma instituição formada de pessoas, muitos delas advogados, né? Mas não só advogados, mas que é uma associação internacional de paradireitologia. Então eles estudam o paradireito, que é um direito mais abrangente, que não é só o direito, né, que a gente está olhando das leis humanas. Ele tem um direito que é um direito mais abrangente. E é interessante, Mari, que esse curso que eles vão fazer, ele tem como parceria a PEX. Né? Então, quer dizer, nós somos parceiros dele, né, nesse curso, porque vai ter uma professora nossa ali, que é a Virgínia Ruiz. A Virgínia, ela é espanhola e basicamente ela vai falar desse processo da Holocarma das Nações, junto com Gustavo Vieira, Luciana Ribeiro, a Cristina Aracaki, ou seja, vão ter diversas pessoas ali que vão estar mexendo nesse trabalho. Então, dentro disso, né, eu conversei com as coordenadoras na época e a eufrásia já estava selecionada para ser apresentada no Fórum de Paradireito, eles só não tinham a pesquisadora. Enfim, eles acharam a pesquisadora e eu fui convidada para apresentar aquela semana ali no fórum. Perfeito. Agora, dando sequência a essa ideia, né, do processo da biografia, você poderia falar um pouco mais sobre essa questão das biografias, talvez a importância delas e o paradigma consciencial, mas você não fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique ligado. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa R6 Sempre ao seu lado, são 10 horas e 31 minutos. Estamos diretamente falando com a Mariane devido à tecnologia e o processo da pandemia. Ela está aqui pertinho da gente em Curitiba, falando diretamente com vocês, justamente por essa facilidade dos meios informáticos que a gente está tendo hoje. E o que acontece? A gente deixou uma questão no ar, né, com a Mari, basicamente o seguinte. Ela vem estudando sobre biografias
E qual que seria a relação disso com o paradigma consciencial, que é um paradigma diferente, né? Não é um paradigma. A gente sabe que paradigma, né, Mari, é um conjunto de estruturas que dá base para a pessoa pensar e existir, né? Que são um conjunto de valores. E como que são esses valores conscienciais e qual que é a interferência nas biografias? Então, o paradigma consciencial, que eu acho interessante, é que ele dá uma mala de ferramentas extra para esse estudo de biografias. Então, a gente tem muito estudo de biografia, né? Tanto que eu bebi muito nessa fonte, né, para estudar a eufrásia, mas o paradigma, como considera múltiplas vidas, as bioenergias, considera o que seria um projeto de vida dessas consciências, ele amplia a visão que a gente tem desses biografados. Então, a gente pode estudar os traços forças desses biografados, os valores evolutivos, né? Que valor que ele tinha na vida dele, que isso foi tão forte a ponto, não só na vida dele, na vida das pessoas mais próximas, e até a gente está falando de holocarma das nações, né? Até no mundo inteiro, né? Então, o paradigma também, né, dentro dessa pesquisa biográfica, tem a Eufrásia e tem o Nikola Tesla também, tem um segundo biografado mais recente. Então, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de perceber, assim, ter essa conexão energética com aquela personalidade que a gente está estudando. A gente começa a entrar realmente no mundo deles, também nessa esfera energética, por exemplo. Né? Até eu já vi bastante entrevista de biógrafos, né, que não tem nada a ver com a Conscienciologia, e eles mesmos já percebem isso de estudar uma personalidade e ficar sonhando com ela, ou ter uma série de coincidências que a gente chama de sincronicidade. Mas no paradigma a gente já entende isso, né, já sabe melhor como funciona, e a gente usa essa mala de ferramentas a mais que a gente tem no paradigma consciencial. Ou seja, a gente está falando aqui que existem processos de evocação, existe o processo de que você acaba se envolvendo naquela história, principalmente ela sendo verdadeira, né? Você acaba puxando coisas, né? Ou seja, fazendo conexões com aquela informação, não é? Não é algo distante, porque uma coisa é eu falar de uma fantasia, não é? Eu falar de uma ficção. Outra coisa é eu falar de alguém que tem família, que tem descendentes até vivos hoje. Você estava conversando comigo aqui nos intervalos comerciais, no intervalo, que até mesmo ao pesquisar uma determinada personalidade, você acabou entrando até em contato com um parente daquela pessoa? Como que foi isso? Como que sucedeu? Então, eu tinha acabado de apresentar no Congresso de Empreendedorismo Evolutivo e um voluntário da Conscienciologia me procurou, né, falando, olha, tem uma pessoa aqui que parente dessa personalidade histórica que você está estudando que quer conversar com você, né, que, enfim, né, eu não quero também expor a pessoa, né, não é o caso, mas resumindo a história, realmente a pessoa é da família da Eufrásia e não conhecia a história dela. Eu não sabia quem era ela, eu não tinha noção mesmo, né? E eu tive essa oportunidade de passar para a pessoa, olha, essa foi a Eufrásia, ela fez isso, aquilo, passei as referências. Quem que foi a Eufrásia? Porque eu utilizei. Quem que foi a Eufrásia? Foi o teu primeiro livro de biografias, é isso? O livro foi o primeiro? Primeira biografia. Pode falar. Foi a primeira biografia que você estudou? Foi a da Eufrásia? Então fala barba, cabelo e bigode. Quem foi Eufrásia? Então Eufrásia, ela foi uma financista e filantropa brasileira do século XIX. Ela vinha de uma família da região de Vassouras, do Rio de Janeiro. Né? A família dela, toda a família era da família de elite, né, que trabalhava com café. E ela perdeu os pais muito cedo, ela e a irmã mais velha, e elas foram para Paris, se mudaram de Vassouras para Paris, porque o que acontecia? Como elas ficaram órfãs, a tendência era algum homem da família assumir a herança e as meninas ali, né? Meninas não, acho que já estavam com 20 e poucos anos, até conseguirem um marido para elas. E geralmente esse arranjo era feito entre a própria família ali para poder manter a fortuna na família, né?
Ou seja, a mulher E não tinha elas nem saíram como disso. dar pitaco na coisa. Não, não tinha que dar pitaco, não. Né? Então, elas foram para Paris, né? E dentro disso, a Eufrásia começou a trabalhar com os negócios da Bolsa de Valores. Ela conseguiu multiplicar muitas vezes a fortuna que ela já tinha ganhado de herança, ela e a irmã, que já era um valor bem considerável para a época. E no fim da vida, né, ela decidiu doar esse dinheiro, essa fortuna dela, para a cidade de Vassouras. Então, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, tem um hospital, que foi o Hospital Eufrásia Teixeira Leite, que foi construído com o dinheiro da herança dela. Tem o Museu Casa da Era, que é a casa que ela morou com os pais, que virou Museu Casa, que é possível visitar. E tem também ali uma parte que é os jardins, que é a parte ali do museu também junto. E tem uma série de atividades ainda hoje, fora o museu, atividades, né? Isso antes da pandemia, né? Então tinha uma série de atividades para crianças, de educação. Ou seja, funciona até hoje isso. Funciona até hoje. Tanto no site ali, tanto do Museu Casa da Era, o hospital funciona, está tudo ativo até hoje, né? Isso, sei lá, quase um século, ela morreu, né, de Somô, que a gente usa esse termo na Conscienciologia em 1930, né? Está dando 100 anos E vai dar ainda 100 se anos fala daqui a 30 dela. anos. Uhum. Agora, qual que é a relação que você vê, você tira, né, do ponto de vista do estudo da biografia e com relação ao projeto de vida, a programação existencial? Para que a gente deve se valer dessas... O que você ganhou estudando essa biografia, por exemplo? Eu estava pensando aqui comigo, né, e a gente tem um tema também usado na proexologia, que é o encontro de destino, né, que é uma pessoa que a gente encontra na nossa vida e tem aquele antes e depois, né? Então, comigo foi em relação a uma pessoa que já não estava mais viva, né, dessomada, né, que no fim estudei com as fontes biográficas. E o que eu vejo a partir daí? A partir daí eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas que eu não tinha contato antes, mesmo essas pessoas sendo do grupo, né, dos voluntários, que nem a gente está falando do pessoal do Paradireito, né? Eu tenho essa minha amiga, que é da Juriscons, que é a instituição conscienciocêntrica que estuda Paradireito, mas entrei em contato com mais um outro grupo, né, com as meninas que também apresentaram junto comigo a mesa de biografias lá no Congresso do IPC. Eu conheci mais um pessoal, até conheci no balanço mesmo, né? Uma pessoa bem importante que a gente ia fazer uma viagem para a Europa. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu ia fazer a viagem para a Europa para pesquisar as coisas da Eufrásia lá na França. Então, assim, são pessoas, assim, ampliou o grupo de atuação de um jeito que eu não pensava. Então, assim, né, deu uma virada nessa questão de os grupos que a gente tem conexão e a nossa programação existencial. Então, é um encontro de destino e ampliou muito isso. Olhando esse aspecto, né, você poderia falar, então, dar uma sintetizada de qual seria a importância da pesquisa de campo, que é quanto à pesquisa das biografias? É isso que você ia fazer, né? Você ia lá para a França, não é isso? Ia fazer uma pesquisa de campo, ia checar a evidência, checar os passos, né, que aquela personalidade deixou. Como que você vê isso para a tua autopesquisa? O que você ia tirar disso? Aonde você estava indo? Pois é. Antes, eu já fui para Vassouras 2 vezes, né? Então, para a cidade dela, já fui lá. Mas antes do livro ou depois? Depois. Né? Tudo depois. Eu comecei a estudar a biografia dela, passou o artigo no congresso e a partir daí eu pensei, não, agora eu vou para Vassouras. Agora eu vou para lá. Agora eu tenho que conhecer a cidade, as coisas dela, né? Então, eu fiz a primeira viagem em 2016, acho que uma semana antes de apresentar no Congresso. E, assim, é uma outra experiência, porque não é algo que você está lendo somente, você está vivenciando, né? Então, você está no local que a pessoa nasceu, que a pessoa passou uma parte da vida dela, o legado dela está lá. Eu conheci pessoas, assim, bem, assim, que me ajudam muito na pesquisa, né? Tem até o guia de turismo lá de Vassouras, que é o Arilson, que ele trabalha no Museu Casa da Era. Ele é meu amigo até hoje, então ele sempre me conta as novidades do museu,
né? Eu falei para ele, me apresentei, passei, depois na segunda viagem eu entreguei para ele também os anais ali do congresso, sabe? Então foi bem bacana, assim, essa viagem de campo. Tem também a visita que eu fiz a Petrópolis, que Petrópolis, assim, quem quer saber como é que era no século XIX do Brasil, vai para Petrópolis, que está tudo lá também, né? Tombado pelo patrimônio histórico. E ali eu tive várias vivências muito bacanas também, dos lugares que eu fui, das sincronicidades que aconteceram, assim, é um outro mundo a pesquisa, né? Então, pra você ter uma ideia, eu fui até no cemitério pesquisar onde estava enterrado o corpo da Eufrásia, dos familiares, e como é que era, como é que não era, né? Então, vou fazer pesquisa também, essas visitas de campo fazem parte aí também da experiência. Muito interessante. Isso faz lembrar um caso que o professor Valdo ele chegou a comentar. Não sei se você teve acesso a isso, de que ele viu um caso de que uma personalidade vivia divulgando e trabalhando numa instituição em homenagem a uma personalidade do passado, né? E aí aquela pessoa era tipo o presidente daquela instituição e estava sempre ali, né, mostrando a importância daquela personalidade, enfatizando, trabalhando em favor da divulgação, inclusive dos trabalhos, né, do passado, mostrando ali o efeito histórico, né? E aí o que acontece? Aí ele comentou que os amparadores, ou seja, a gente sabe que nós vivemos num Big Brother, né? Ou seja, todo mundo, nós não estamos sozinhos, né? Nós estudamos a multidimensionalidade, nós estudamos a questão de que a realidade é muito maior do que a realidade física somente. E o que acontece? Essas personalidades, né, que vendo esse indivíduo, começaram a falar, pô, mas ela não está fazendo autopromoção, porque as personalidades, as companhias extrafísicas, sabiam que ela era aquela personalidade. Então ficava meio cabotino o negócio, ficava parecendo que ela estava divulgando ela mesma, ou seja, era um auto-benefício. E, segundo o professor Val estava comentando, é que parece que aquela pessoa sabia que era ela. Ou seja, tinha noção que era ela. E que a coisa ficava, no caso, quando a gente começa a olhar, a gente vê assim, não, a pessoa está devota ao outro, ela está sendo altruísta, ela está sendo, tipo, falando de uma terceira pessoa e mostrando a importância do trabalho dela, da biografia daquela personalidade, que, na verdade, era uma autopromoção. Não estou querendo dizer que aí é o seu caso, tá? Mas eu estou querendo dizer que como que é importante olhar do ponto de vista todas as peças de um quebra-cabeça, que naquela interação a gente também tem que ter essa isenção de olhar uma biografia olhando o que a pessoa fez de bom e de ruim, você concorda? Ou seja, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como analisar e não ficar naquele processo de, olha, só ver as coisas bonitas, só ver as coisas maravilhosas, mas olhar também os podres, ou seja, aquilo que ela fez de errado e que ela deveria melhorar. Eu queria que você falasse mais disso, mas não fale agora, vamos para um rápido intervalo e na volta você comenta desse olhar crítico nas biografias. Então, pessoal, você já tinha parado para refletir a importância de estudar a biografia? Você gosta de ver na televisão aqueles documentários históricos falando da biografia de determinadas personalidades? Às vezes são políticos, às vezes são inventores. Tem muita gente aí que é estudado e que se funde, às vezes, a história da pessoa com o seu invento ou até mesmo a importância que ela tem. Exemplo, a gente vê lá o caso do Henry Ford, muitas vezes na History Channel, né, esses canais de história do Ford, história de diversas outras personalidades que vão chamar a atenção, né, do nosso dia a dia. Agora, conversando com a Mari, a Mariane, a gente estava vendo o seguinte, o que eu tenho que fazer para não ficar de boca aberta e às vezes só ficar vendo a coisa boa e não ver a realidade, né? Ou seja, Mari, como que a gente pode olhar tantas coisas boas, ruins, que dica você dá e como não ficar naquele processo tipo, eu fui ela, eu tenho tudo a ver com ela, ou ficar tão apaixonado pela história que às vezes a pessoa gruda, né, naquilo. Eu vejo que é preciso muito pé no chão, sabe, André?
porque a gente acaba muitas vezes se encantando mesmo pela história, ainda mais quando a pessoa fez algo muito diferente naquele tempo. Agora, quando a gente estuda a biografia, tem os dois lados, tanto o lado das coisas positivas que a pessoa fez, tanto do lado das imaturidades da pessoa, né? Então, fazer esse balanço da pontos positivos, pontos negativos, o que a pessoa teve para melhorar, isso também é um ferramental da conscienciologia. E é bem importante também, assim, sempre colocar como hipótese o que a gente está pesquisando. E também não achar, porque eu tenho meia dúzia de coisas em comum com aquela personalidade, eu sou aquela personalidade, a pessoa acaba entrando numa paranoia mesmo, e né, não é esse o foco, né? O foco é, pelo menos para mim, assim, é poder aprofundar, se de repente, né, dentro desse estudo de outras vidas, a gente perceber ou que teve relação com aquela personalidade, ou mesmo foi, enfim, né, isso vai vir com o tempo da pesquisa, mesmo aprofundamento, uma série de coisas aí que vem para frente. Agora, eu vejo assim, por exemplo, eu estudo Eufrase, estudo também o Nikola Tesla, os dois são na mesma época, tem outras biografias que eu gosto muito dessa turma do século XIX, e pensando racionalmente, você não vai ser 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, assim, não tem nem lógica isso, né? Então, para mim, o importante é essa pesquisa biográfica, o quanto que isso impacta para mim, o quanto que isso causa mudanças na minha vida pessoal, e também como eu posso fazer esse resgate dessa memória, né? Tem muito a ver com o resgate de memórias do passado. Aí sim eu entendo que pode ter relação, alguma coisa com você, alguma coisa do jeito do grupo que você se relaciona. Então, né, a história da Eufrásia me chamou a atenção por ser mulher do século XIX, financista, então isso me chamou a atenção. Então eu vejo esses resgates, né, eu vejo muito mais importante do que ficar se achando, porque todo mundo quer ser o rei e a rainha, ninguém quer ser o serviçal, né? Então daí começa, né? Daí eu já acho que não é esse o intuito da pesquisa, né? De forma alguma. E o interessante, tá, Mariane, é ver esse lado como admirador e também ver as discordâncias ali daquela personalidade. Porque a gente vai começar a olhar as histórias de pessoas, quanto mais para trás for, a gente vai verificar meio que os valores da época. E a gente sabe que a sociedade ela está sempre em evolução. E muitas coisas que eram certo numa determinada época são erradas hoje. E a gente, às vezes, pode ficar indignado com determinadas características ou determinados posicionamentos que aquela personalidade deu. E tem que ver que não é bem assim, porque tem muitos valores que foram criados hoje na sociedade. Por exemplo, o direito da mulher, né? A gente vê a questão, né, ou seja, tem diversas situações que a nossa sociedade ela está amadurecendo. E se aquela personalidade lá no passado ela pode ter sido antagônica a um ponto ou outro, a gente também tem que saber entender aquela situação, não é? Sim. Uhum. Uma coisa que eu escuto muito nos debates sobre biografias, até fora da Conscienciologia, você não pode olhar o que aconteceu no século XIX com os olhos do século XXI. Entende? Lá é uma outra época, uma outra história. O que pra gente hoje é um absurdo, lá era o Zeitgeist, era o comum. Né? Então, fazer essa ponderação também, porque senão, eu não vou estudar aquele biografado porque ele teve escravo, por exemplo. Aquilo ali fazia parte da época, até a história da Eufrásia é justamente isso, né? Ela veio de uma família escravocrata, ela teve um romance com o Joaquim Nabuco, que foi um abolicionista, então tem mais coisa aí, pensa, né? Então, a gente ter essa visão de entender como é que funcionava na época, quais que eram os valores na época, e tirar essa visão do século XXI. Né, tentar olhar com os olhos como é que era no século XIX. Não é fácil, não é simples assim, né? Mas aí também é mais um item da pesquisa que mexe com quem está fazendo a pesquisa da biografia. Certo. Mariane, tem alguma questão ali de algumas considerações finais, questões que você gostaria de trazer do ponto de vista desse trabalho de estudos de biografia? A gente sabe que o tempo ele é muito escasso, né? A gente está chegando já meio que na reta final, mas era importante você fazer esse fechamento. Olha, eu acho, em relação ao estudo de biografias, o que eu falaria para os pesquisadores dentro e fora da Conscienciologia, que vale a pena, é um estudo
que para mim eu tive muitos ganhos, eu tenho muito mais ganhos do que perdas, assim, perdas praticamente nenhuma. Passei meus apuros, já passei também, fazendo pesquisa de campo, né? Não dá tempo de comentar tudo como você falou, mas, enfim, fica aí para minha autopesquisa. E eu fecharia assim, estude, pesquise. Eu acho que você sempre ganha estudando. Estudando, você sempre vai sair ganhando, né? Não importa o que seja. Estudar história, independente de pessoas, de estados, de contextos, a gente sempre vai aprender, não é? A gente evita a Sim, repetição de erros, vamos dizer assim, não é, sim. Mariane? A gente percebe Aham, que é melhor eu entender com a vivência do outro do que eu ingenuamente repetir erros. A gente fala daquela aham, ideia de que sim. todos nós devemos aprender com os erros, mas que seja o erro dos outros também, não precisa errar tudo Sim. sozinho, né? Opa, né? Ainda bem que, né, a gente pode olhar, opa, ainda bem que eu não fiz isso, deu tempo de consertar, ou de nem fazer, né? Exatamente. Mari, então, olha, a gente agradece a sua participação. É muito bacana, acho que vale a pena. Vamos ver outras oportunidades. Você fica aí já convidada, né? Com certeza deve ter outros temas correlacionados para a gente aprofundar, até mesmo seguindo as suas pesquisas. Então, muito Uhum. obrigado. Eu que agradeço aí, pessoal, a possibilidade de falar um pouquinho sobre o tema e espero aí que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa diferente hoje aí sobre biografias. Tá bem. Então, obrigado então. Vamos lá. Dando sequência ao nosso trabalho, vamos olhar o Proexis no mundo. O que é Proexis no mundo? É pessoas como eu, você, como a Mari, né, a Mariane, que vai dar o quê? O seu depoimento do que ela está fazendo, como ela descobriu, como foi a questão da interpretação do seu projeto de vida. E a gente, com isso, nós conseguimos fazer reflexões sobre o nosso. Vamos a essas dicas. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, sou Elisete Guarese, aqui de Chapecó, Santa Catarina, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha entrada na Conscienciologia, mas principalmente sobre a identificação com a minha Proexis. Em 2017, fiz o meu primeiro curso de entrada através do IPC. Em 2018, meu primeiro balanço existencial com o objetivo de reestruturar a minha vida, a qual se desestruturou devido a um desafio familiar que tivemos no final de 2016, com a morte do meu companheiro afetivo e de muitos amigos no acidente aéreo da Chapecoense. Acidente este que entendo que muitos de vocês puderam acompanhar. Fazendo o curso Balanço Existencial, em uma das atividades do balanço, fomos convidados a traçar uma linha do tempo sobre a nossa atual existência. No desenvolvimento desta atividade, pude constatar duas coisas muito significativas. A primeira, que haviam histórias que se repetiam em minha vida relacionada a percas de pessoas queridas, pois no dia do meu nascimento, ou melhor, um dia após o meu nascimento, eu tive a perca da minha mãe, em virtude de complicações no parto, na minha adolescência de meu pai, mais tarde, como eu falei, então, do meu companheiro afetivo. A segunda situação, e que para mim é a mais importante, é a minha facilidade ou a minha resiliência e também a desdramatização ao tratar de assuntos como este, né, relacionados à morte e à perca de pessoas tão queridas, tão importantes para o meu próprio desenvolvimento afetivo. Tratar dessas coisas de uma maneira muito tranquila, com resiliência, com resignação e sem drama. Então, mediante tudo isso, eu convido você a parar para olhar para a tua existência, para se conectar com as coisas que te faz bem, os teus traços fortes, aqueles traços que te trazem muita felicidade, muita plenitude, enquanto você está auxiliando outras pessoas. Porque assim como foi para mim, pode ser para você também. Tá aí uma hipótese, né? De você encontrar o fio da meada para aproximação com a sua Proexis.
Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. E aí, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso programa. Deixamos uma pergunta no ar lá no início, que foi justamente sobre o processo da moratória existencial. Quem definiria essa questão da moratória existencial, que é a oportunidade de nós dermos uma esticada na vida humana, do ponto de vista, para a realização de tarefas que deveriam ter sido cumpridas e não foram, e a gente pode ter um tempinho a mais e cumpri-las, ou então, já que estamos com saúde, estamos dispostos com lucidez, podemos assumir uma outra pauta, um outro trabalho e aí realizar e cumprir, acelerando o nosso processo assistencial. Então, quem faz isso seria o evoluciólogo. O que é o evoluciólogo? É como se fosse um grande amparador, um amigo nosso, um amigo em comum do grupo, que tem uma visão de conjunto do que é o melhor. Ele, de alguma maneira, ele é uma pessoa benfazeja, uma personalidade benfazeja, uma personalidade que ele tem uma visão de conjunto muito grande e uma capacidade de assistência muito grande. O que a gente percebe quando nós olhamos a figura do evoluciólogo? O evoluciólogo, a gente percebe que são personalidades que estão desenvolvendo o processo da evolução, estão um pouco à frente, um passo à frente de nós, e a gente percebe com isso que a fieira evolutiva ela é longa, ela tem muita gente ainda na nossa frente. Então, quando a gente olha a evolução, a gente olha que tem muitas consciências abaixo de nós, e isso não é nem assim mérito ou demérito, a gente não está desdenhando isso, mas nós estamos constatando fatos. Por exemplo, você sabe que você é mais evoluído que o seu cachorro, ou não é? Você é mais evoluído que seu gato ou não é? Então, se não for, tem uma coisa errada, né? Mas a gente percebendo que dentro de um processo evolutivo existem milhões, zilhões de consciências inferiores à sua capacidade, ao seu nível conquistado, com mérito, com esforço pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem outros zilhões de personalidades acima de nós. E isso é instigante, isso é motivador, né? Porque isso mostra que tem muito chão de aprendizagem, um infinito chão de aprendizagem, segundo as nossas pesquisas. E aí, você já parou para pensar e avaliar sobre isso? Bem, gostamos aí da presença de vocês, valeu a pena de estarem aqui. E continue com a gente, com a nossa programação. Quem esteve aqui ligado com a gente vê aqui, tem alguns comentários nosso no Facebook da RCI, né? A Adriana deu o comentário, deu a resposta certa aí da nossa pergunta. E você também, você que está em casa, você que está no lar ou no carro, continue assistindo a programação da RCI e fique ligado que todo sábado das 10 às 11 horas estamos aqui presentes. Bom final de semana e até o próximo final de semana. Até mais.